Olá, meninas e meninas, hoje é mitologia, mas não é a grega, nem a romana, nem a chinesa, nem a nórdica. Hoje é a mitologia do Brasil, tá? Já falei muito das outras mitologias, mas vou continuar falando, é lógico, vou voltar. Mas hoje, vou falar mesmo da mitologia brasileira. Acho que eu nunca falei. Mais precisamente, a mitologia indígena do Brasil. Mas antes vou apresentar várias semelhanças universais e comuns entre todas as mitologias, que eu já, inclusive, falei muito em aulas sobre isso. Por exemplo, todas mostram a presença de deuses e heróis que exibem qualidades sobre-humanas e humanas. Todas as mitologias explicam a criação do universo e da natureza. Cada uma apresenta o combate entre o bem e o mal, com a existência de seres fantásticos, com muitas qualidades, mas também com defeitos. E o dilúvio? O dilúvio é mandado para suprimir os maus, não é? Está em todas ou quase todas as mitologias. Enfim, as diversas mitologias mostram tudo isso e muito mais, dando campo para a reflexão do homem, para que ele veja um sentido no mundo. Bem, como eu disse, eu vou falar da mitologia indígena do Brasil. Essa mitologia indígena brasileira, como as demais, reúne em suas tradições um conjunto diversificado de narrativas e crenças transmitidas oralmente, abordando da mesma forma a criação do mundo, a origem dos seres, certos fenômenos naturais e sua relação com a natureza. E como as demais mitologias, também foram contadas de geração em geração por meio da oralidade, com certas variações dependendo da região e do povo. Eu vou citar 5 personagens da mitologia indígena. Curupira, quem nunca ouviu Curupira? Era o protetor das florestas e dos animais. Tinha os pés virados para trás. Ele costumava pregar peças nos caçadores e desmatadores. Uma parte. Por que o Curupira tinha os pés virados para trás? Para confundir com suas pegadas os desmatadores e os caçadores das florestas e dos animais. Então, é por isso que ele tinha os pés virados para trás. Outra personagem da mitologia indígena é Iara, uma bela sereia com voz encantadora. Seduzia os homens e os levava para o profundo dos rios. Olha a semelhança com a grega, aquelas sereias que encantavam os navegantes e os levavam para o fundo dos mares. Aqui a Iara os leva para o fundo dos rios, tá? Tinha também o boto cor-de-rosa, também faz parte da mitologia indígena. Era um homem, ele virava um homem atraente, né? Que ia para as festas e engravidava as mulheres lá, tá? Tem também o boitatá, boitatá também. Quem era o boitatá? Era uma cobra de fogo, protetora das florestas, castigando quem a maltratasse. E por fim vou falar do Saci Pererê, que é o mais conhecido, né? Era um menino travesso, com apenas uma perna, usava um gorro vermelho e andava fazendo travessuras. Tem muitas histórias sobre Saci Pererê. O que acabei de citar são apenas personagens da mitologia indígena. E os deuses? Quem eram os deuses da mitologia indígena? Era o Tupã, Jaci, Guaraci e Anhangá. Vou falar brevemente de cada um. Tupã era o criador do céu, da terra, dos mares. Foi ele que teria dado origem à vida. Tupã. Jaci era filha de Tupã. Era a deusa, guardiã da noite, a deusa da lua, guardiã da noite, Jaci. Tinha Guaraci, era a personificação do sol. Estava associado à criação e à energia vital. Sem sol, não tem energia vital, que sustentava a vida na Terra.
Esse era o Guaraci, personagem do Sol. E Anhangá? Anhangá era uma entidade espiritual poderosíssima, associada também à proteção da natureza, especialmente das florestas e dos animais. Seria como a guardiã do meio ambiente, punindo aqueles que causassem danos ao meio ambiente. Anhangá. Mas vou voltar para Tupã, né? Tupã, o criador do céu e da terra, tá? No princípio, Tupã vivia numa escuridão sem fim. Depois, ele mesmo criou o céu e as estrelas, onde fez sua morada. Então, ele morava no céu e nas estrelas. Depois, Tupã resolveu descer lá de cima, em grande redemoinho, e cá embaixo caiu nas águas, tá? E logo que Tupã tocou as águas, que criaram, ele também criara as águas, eu não falei, mas ele também criou as águas, mas bem longe do céu e das estrelas, o sol surgiu no céu. Seu calor rachou a pele de Tupã. Ele estava nas águas, ele tinha vindo lá de cima, em redemoinho, caiu nas águas. E aí a pele, com o calor do sol, que estava no pico do máximo, né? Rachou a pele de Tupã, que caiu nas águas, que caiu de seu corpo. Essa pele se estendeu sobre as águas e formou a terra, as terras. Aí o que fez Tupã? Pegou um pouco dessa terra, ou barro, amassou-a e moldou assim, foi feito o primeiro homem, com esse barro que ele tirou da água, né, que foi fruto da sua pele, né, que saiu do seu corpo. E olha o que ele fez, né, com essa pele, né, com esse homem que ele criou. Eu falei que ele pegou um pedaço de barro, amassou, moldou e assim fez o primeiro homem. E olha o que ele fez. Soprou-lhe o nariz. E quando ele soprou o nariz, ele deu vida. Só vida, mas não falava nem nada. Então, o que ele fez depois? Soprou sua boca. Aí ele começou a falar. Aí depois que ele fez, soprou suas orelhas. Soprou a esquerda, deu-lhe inteligência. Aí soprou a orelha direita, deu-lhe a sabedoria. E no corpo? O que ele fez no corpo? Tupã colocou água na cabeça, águas das emoções e desejos, na cabeça e todo o corpo, que passaram a se movimentar tanto para criar como para destruir. E assim Tupã deu ao homem, né, o poder de criar e destruir. Quando ele deu para o corpo a emoção, as águas da emoção e as águas dos desejos, então essas águas passaram a se movimentar tanto para criar como para destruir. Então, por isso que o homem tem o poder de criar e destruir. Terminada a criação, Tupã voltou para o céu, montado no seu redemoinho, do jeito que ele tinha caído, tá? Essa é a história da criação do homem, pelos indígenas. Agora, para terminar, eu vou contar a história atribuída a Anhangá. Lembra da Anhangá? A entidade espiritual, né? Protetora da natureza, tá? Principalmente florestas e animais. Anhangá, a deusa protetora das florestas e dos animais. Anhangá tinha a forma de de um veado branco, com os olhos vermelhos. Anhangá tinha a forma de um veado branco com os olhos vermelhos e costumava castigar sem dó todos aqueles que perseguissem qualquer animal da floresta. Aí eu vou contar uma lenda de Anhangá. Conta a lenda que um índio começou a perseguir uma veadinha, que amamentava seu filhote. A veada estava amamentando seu filhote, né? E o índio começou a persegui-la. E com uma flecha, esse índio
acertou no veadinho que estava mamando, atraindo a atenção e o desespero da mãe. Aí ele, na frente da mãe, o que fez esse índio? Torturou o filho, o bebê que estava mamando. E depois flechou a mãe veada. Realizando toda essa maldade, o índio ficou alegre por sua astúcia. Mas, quando foi buscar o corpo da veada, da mãe, viu à sua frente o corpo de sua própria mãe. Então, ele matara sua própria mãe, vítima de uma ilusão criada por Anhangá, que a protegeu, tá? Só para terminar mesmo, eu vou falar que Jaci, na mitologia tupi, é a deusa lua, protetora das plantas e da reprodução. Eu não tinha falado dessa Jaci. Ela protegia as plantas e a reprodução também. E vou ficar por aqui.